Ok, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Do lado de cá, professor Leite Júnior, Informática Básica para Concursos Públicos. E o assunto de hoje, Microsoft Excel e BR Office Calc. Vamos aqui, nessas duas ferramentas, visualizar um pouco sobre o conceito ligado às planilhas eletrônicas. E as planilhas eletrônicas são ferramentas usadas para gerar cálculos matemáticos, fazer tabelas um pouco mais complexas do que o próprio Word, do que o próprio Writer pode oferecer para nós usuários. Então, vamos direto aqui ao ponto. Começamos aqui a mostrar no material de vocês a janela principal do Excel. E aí vocês têm que dar uma olhadinha, né? Tem que dar uma olhadinha nessa janela. Memorizar esses pontos que estão aí setados no material e verificar a descrição de cada ponto, a descrição de cada ponto desse, né? Nós temos aqui do 1 até o número 11, certo? Destacando aqui principalmente o painel de tarefas, como a gente já tinha feito isso lá no Word e no Writer, Ctrl F1, para poder habilitar e desabilitar. Na sequência aí do material, a gente também tem as partes da janela do Calc, aí setada também, tudo bonitinho, tudo bem definido, para vocês poderem estudar e memorizar esses conceitos. Só que no Calc vai do 1 até o 10. Por que vai até o 10? Porque não tem no Calc painel de tarefas. Então seria já uma diferença clássica entre essas duas ferramentas. Os menus do Excel, aquela velha história de sempre, né? Aí é loteria numa prova de concurso, mas é bom você saber quais são as opções de menu existentes dentro do Excel. Coloquei aí todas as opções de menu, todos os menus principais para vocês darem uma olhadinha aí no material. Lógico que a gente não vai aqui na aula ficar falando de menu, porque é um procedimento que você tem que sentar e dar uma olhada. Vamos para o Excel para as coisas mais interessantes, que seria a parte operacional. Do mesmo jeito que eu fiz o menu do Excel, eu coloquei o menu do Calc para você poder dar uma olhada. Basicamente, as diferenças são as mesmas entre o Word e o Writer, né? Já que são aplicativos das mesmas suítes. Então, duas questõezinhas aí para a gente poder ver como é que o pessoal gosta de cobrar isso em prova. Questão 1 diz: o BR Office Calc é um aplicativo que possui as mesmas funcionalidades do Excel e apresenta os mesmos símbolos de botões para facilitar a utilização por usuários que fazem uso simultâneo desses aplicativos. Ó, se você olhou os menus, se você olhou a janela principal, você vê que isso aqui está errado, porque eles não têm os mesmos símbolos de botões, tem botões semelhantes. Vou mostrar logo uma diferença, né? Dentro do Excel, deixa eu carregar aqui o senhorito Excel, a gente tem, por exemplo, esse botão aqui. Esse botão permite inserir um gráfico, certo? É o nosso botão assistente de gráfico. E no Calc você tem um botão também para colocar gráfico. O problema é que o botão do Calc é esse aqui, ó. No Excel é um gráfico de coluna e no Calc é um gráfico de barra, de pizza, né? No Excel é um gráfico de coluna e no Calc é um gráfico de pizza. Ambos são para inserir gráficos dentro da planilha. Então, existem as duas funções, mas elas são representadas por botões diferentes. No Excel, a planilha corresponde às páginas disponíveis ou criadas para uso dentro de um arquivo do Excel, enquanto a pasta de trabalho é o nome do arquivo propriamente dito. Ó, essa ideia é a seguinte: eu tenho aqui uma pasta, que é a minha pasta. Isso aqui é a minha pasta que se transformará em breve em um arquivo. Então, quando eu salvar esse conteúdo, esse cara vai se transformar num arquivo. E dentro dessa pasta nós temos, por padrão, sendo oferecido para o usuário, 3 planilhas.
3 planilhas. Isso é o que ele me dá por padrão. Então eu tenho planilha dentro de uma pasta, as planilhas estão dentro de uma pasta, e consequentemente o arquivo se transformará, a pasta se transformará em um arquivo. Então essa questãozinha aqui ela está 100% certa. Navegando pelo Excel. Então como é que a gente navega? A gente vai navegar pelo teclado, a gente pode navegar pelo mouse. Coloquei aí no material de vocês todas as teclas de atalho usadas para fazer navegação. Então, nessas teclinhas de atalho, você tem os procedimentos. Vou destacar duas teclas. Ctrl Home. Vou destacar aqui Ctrl Home. Porque Ctrl Home me leva para onde? Ctrl Home me leva sempre para a célula A1. E vou destacar a tecla F5. A tecla F5, ela me ativa a janela Ir Para. E com isso eu posso ir para qualquer parte da planilha. E no Calc me ativa o navegador. Então o navegador é no Calc. Ir Para é no Excel. Mas ambos os procedimentos são feitos por qual tecla? Não importa se é no Excel, não importa se é no Calc. Ambos são acessados com o uso da tecla F5. Beleza. Por exemplo, aperta F5 aqui no Excel, abre a janela Ir Para e digita aqui, por exemplo, G10. Vou para a coluna G, linha 10. Se eu fizer isso aqui no Calc, F5, abre a janela Navegador, está aqui ela, Navegador, peço a coluna, peço a linha, digito e vou para aquela coluna e linha dentro do Calc, sem problema nenhum. Com isso a gente guardou aí as teclas de atalho e vem o processo de inserção de dados dentro do Calc. Inserção de dados é bem interessante, porque isso acontece em 2 pontos na planilha. Pode acontecer na célula e pode acontecer na barra de fórmula. Para a gente poder entender um pouco, inserindo dados no Excel, no Calc, basta digitar um valor dentro de uma célula. E em digitando um valor dentro de uma célula, nós vamos ter o seguinte. Se a gente digitar um texto, eu digito um texto na célula, isso é interessante, já foi questão de prova, TRE de Tocantins, esse ano, automaticamente o texto é alinhado à esquerda. Se eu digito um número, automaticamente o texto é alinhado à direita. Então isso aí é um procedimento bem interessante na digitação de um dado dentro de uma célula. Eu venho aqui, se eu digitar aqui a palavra casa, estou digitando um texto, fica alinhado à esquerda. Se eu digitar aqui o valor 10, ele fica alinhado à direita. Então, essa é a característica, né, do procedimento de alinhamento dentro de uma planilha. Joia? Muito bem. Olha aqui casa alinhada à esquerda, olha aqui o valor 10 alinhado à direita. Joia. Vamos aqui para frente. Fórmulas. Para digitar fórmulas, nós usamos quem? Nós usamos a nossa barra de fórmula. E a nossa barra de fórmula, ela fica aonde? Ela fica sendo acessível pelo menu Exibir barra de fórmula. Tanto faz isso no Excel, tanto faz esse procedimento no Calc. A barra de fórmula tem 3 partes clássicas, que seria a caixa de nome, os botões de confirmação e a minha barra de fórmula propriamente dita. Tanto no Excel como no Calc, não faz diferença. Temos aqui na caixa de nome, mostrando a célula onde eu estou nesse momento digitando o valor 150. Então, eu estou digitando 150 na célula C4. Beleza, tranquilo. Barra de fórmula dentro do Excel. Quando a gente digita um valor, nós vamos fazer o quê? Nós temos que confirmar essa entrada de dados. Então, se você digita, por exemplo, um valor numa célula, tradicionalmente a gente pressiona que tecla? A gente pressiona o Enter. Mas quando a gente dá um Enter, o valor digitado aqui é gravado na célula,
mas a célula ativa pula para a célula de baixo. Esse é um ponto interessante. A célula ativa pula para a célula de baixo. Então, outras formas também podem ser usadas para confirmar os dados dentro de uma célula. Se eu digito aqui, 10 numa célula e dou Shift Enter, o que é que acontece? O que acontece se eu der Ctrl Enter? O que acontece se eu der Alt Enter? Tab, Shift Tab. Detalhe para esses dois pontos aqui. Ctrl Enter e Alt Enter. Ctrl Enter no Excel e Alt Enter é no Calc. O que é que eles fazem? Eles gravam os valores e continuam na mesma célula. Então vamos ver aqui uma coisinha aqui interessante. Se eu tenho alguns valores aqui numa célula, por exemplo, aqui 5, 6, 3 e 8, digito aqui 10 e dou um Enter, eu gravo e vou para a célula de baixo. Se eu dou Shift Enter, eu gravo e vou para a célula de cima. Se eu dou Tab, vou para a direita. E se eu dou Shift Tab, eu vou para a esquerda. Mas se eu gravar, se eu entrar com o dado e ficar na mesma célula, para isso eu tenho que dar um Ctrl Enter, se isso for no Excel. Gravei e fiquei na mesma célula. Se isso for no Calc, tem que ser Alt Enter. Cuidado para não esquecer isso daí. Qualquer tecla que a gente pressione, qualquer tecla, ela vai permitir que você possa se deslocar, possa gravar o conteúdo dentro de uma célula. Cliquei num canto, cliquei no outro, gravou o conteúdo dentro de uma célula. Alterando dados dentro do Excel, você tem um procedimento que pode ser tanto Excel como pode ser no Calc. Podemos até colocar aqui nos dois, Excel e Calc. Nós vamos ter o seguinte: clicar duas vezes na célula, pressionar F2, clicar na área de adição da barra de fórmula e detalhe. Esse último, Ctrl Shift F2, só funciona no Calc. Coloco o cursor, sabe aonde? Lá na barra de fórmula, na área de adição, para que o usuário possa alterar o conteúdo de uma célula. Então tá aqui, estou aqui no Calc, digito aqui o valor 10, mas se eu dou Ctrl Shift F2, eu entro em modo de adição aqui na barra de fórmula. Certo? O Excel não tem esse procedimento. Vamos mais para frente. Apagando o conteúdo de uma célula. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Se a gente apagar um conteúdo de uma célula, a gente dá um delete. Isso no Excel. Se a gente também quer apagar o conteúdo de uma célula, a gente também dá um delete lá no Calc. Qual é a diferença de dar um delete no Excel e de dar um delete no Calc? A diferença é o seguinte: se eu der um delete no Excel, eu apago o conteúdo da célula direto. Se eu der um delete no Calc, abre uma caixa de diálogo perguntando o que é que eu quero apagar. Entendi não, Leite? Estou aqui no Excel, dou um delete. Apaguei direto o valor. Estou aqui no Calc, dou um delete. Ele abre a caixa de diálogo perguntando o que é que eu quero fazer. Se eu quero, no Calc, apagar direto, eu não uso delete. Eu uso quem? Eu uso backspace. Tem essa observação aqui importantíssima. A tecla backspace apaga o conteúdo de uma célula ou de uma área selecionada instantaneamente. Definitivamente não, né? Instantaneamente. Por exemplo, se eu der aqui um backspace, apaguei instantaneamente o conteúdo dessa célula. Joia. Vamos para frente. Guardou, memorizou. Criando uma nova pasta. Aí aqui é aquela história. Decoraram os menus, decoraram as teclas de atalho. Então, se isso aconteceu, saúde boa. Criando uma nova pasta no Excel e uma nova pasta no Calc. Já vimos isso no Word e no Writer. Ctrl O, Ctrl N. Repetição aqui. Fechando uma pasta no Excel, fechando uma pasta no Calc. Ctrl F4, Ctrl W. Vimos isso no Word e no Writer. Salvando uma pasta ou um arquivo no Excel ou no Calc. Já vimos isso no Word, Ctrl B. E no Calc, Ctrl S. Lembrando-se sempre que o Excel 2003, que é o nosso objeto de estudo,
não exporta para PDF. Mas o Calc, sim. O Calc, sim, exporta para PDF. Joia? Tipos de arquivos suportados pelo Excel. Está aí tranquilo, bonitinho, todo mundo já sabe que a extensão clássica do Excel é XLS. Mas, logicamente, HTML, XML, XLT, CSV, tudo isso são extensões suportadas pelo Excel. E quais seriam as extensões suportadas pelo Calc? A gente tem aqui o seguinte, ó. São as mesmas, certo? Só que com uma pequena diferença aqui. As extensões suportadas pelo Calc seriam XLS, mas a extensão padrão do Calc seria qual? ODS. ODS. Enquanto XLS é do Excel, ODS é do Calc. Beleza? Basicamente, a diferença principal é essa. Um recurso interessante dentro do Calc é o processo de dividir e congelar, tanto no Excel como no Calc. O que é que um dividir faz? O dividir, ele pega a sua planilha e divide o conteúdo dela em 4 quadrantes, baseado em quem? Na posição da célula ativa, sempre lembrando que ele gera como referência o lado esquerdo e ele gera como referência a parte superior dessa nossa planilha. Tá? E aí a célula ativa ficaria aqui nesse ponto para poder gerar referência acima e à esquerda. Então, na hora que a gente faz uma divisão, a gente pode comparar dados que estão aqui com dados que estão aqui. Por quê? Porque essa área é móvel. Eu tenho barra de rolagem aqui, barra de rolagem aqui, barra de rolagem aqui, barra de rolagem aqui. Então, eu tenho 4 barras de rolagem, permitindo que o usuário possa navegar em pontos diferentes para que possa ser feita a comparação dos dados. Já o congelar, ele é diferente. O congelar ele só me dá 2 barras de rolagem. Uma aqui do lado esquerdo e outra no lado direito, né? E outra na parte inferior. Por quê? Porque o recurso de congelar ele não foi feito para comparar dados, e sim para a entrada de dados. Porque ele vai fazer o seguinte. Ele vai fixar isso aqui. Certo? Fixando essa área, o que é que acontece? Fica ela imóvel e somente essa área aqui fica móvel. Joia? Somente essa área fica móvel. Não permitindo que o usuário, né, movimente essa parte superior e essa parte inferior da nossa planilha. Por isso que eu descendo aqui na planilha, eu sempre vou estar vendo essa parte. Eu indo para a direita aqui na planilha, eu sempre vou estar vendo essa parte, porque isso aqui tem a função de congelar o painel e simplesmente mostrar esse recurso dentro de uma área fixa. Tranquilo? Beleza, essa é a diferença do congelar para o dividir. Se a gente for mostrar isso aqui na planilha, funciona da seguinte forma. Coloco a célula ativa aqui e vou no menu janela e escolho, por exemplo, dividir. Fez a divisão. Vou no menu janela, tiro dividir e vou no congelar. Fez a divisão. Essa parte aqui é móvel e a outra parte é fixa. Joia? Então essa é a função do congelar e do dividir. Ok?